Fala, galera. Vamos continuar aí fazendo outras questões, né, sobre Idade Moderna, ok? Dentro dessas listas que a gente disponibilizou para vocês aí, ok? Da apostila 1. Então, vamos lá falar um pouco de absolutismo, de mercantilismo, certinho? Analisando alguns conceitos aí e algumas situações. Bom, vamos compartilhar a tela das nossas questões. Então é o seguinte, pessoal. Como vocês vão ter depois acesso a essa lista, eu vou pegar questões assim, quaisquer, tá bom? Eu vou fazer outras aulas para resolver questões da apostila, mas vou pegar questões por alto. Depois vocês trazem também algumas dúvidas que vocês queiram, tá? Uma questão muito interessante da lista que eu apresentei para vocês é essa questão número 7, tá? Então vamos lá, analisar algumas situações dela, ó. O florentino Nicolau Maquiavel, então, pessoal, se transportem lá para o absolutismo, para os teóricos do absolutismo. Nicolau Maquiavel, que viveu ali ó, entre 1469 e 1527, rompeu com a religiosidade medieval, estabelecendo a nítida distinção entre a moral individual e a moral política. Lembram que a gente comentou na aula de Maquiavel que para ele, uma coisa é moral, outra coisa é política? Você pode ser um cidadão moral, mas ser imoral na política. Ele separa as esferas. Em seu livro, O Príncipe, ele preconizava que, letra A, hein, pessoal? Questão boa. O chefe de Estado deve dar ênfase, deve ser um chefe de exército. Tá, ele coloca que o principal motivo da existência de um rei é garantir a estabilidade, a existência do Estado. Então, o chefe do Estado deve ser um chefe também de exército. Ok. O Estado em guerra deve renunciar a todo sentimento de humanidade. O equilíbrio das forças está inscrito nos tratados, mas os chefes de Estado não devem hesitar em trair sua palavra ou violar sua assinatura no interesse do Estado. É aquele contexto, gente, de que os fins justificam os meios. O que a letra A está dizendo casa muito com o pensamento de Maquiavel, certo? Um rei, para garantir a existência do seu Estado, a sobrevivência do seu Estado, pode mentir, pode trair, pode quebrar um acordo já feito. Isso lembra muito as ações de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Fez um monte de tratado que não respeitou, não é? Bom, vamos ver as outras então, porque a letra A está muito boa. Olha as outras, gente. Se diz respeito ao que Maquiavel falava. Somente a autoridade ilimitada do soberano poderia manter a ordem interna de uma nação. A ordem política internacional é a mais importante. A gente tem que parar de ler aí. A ordem política internacional não era a mais importante. A ordem do Estado é a mais importante. Ok? Letra C. Então a gente vai eliminando cada uma, tá? Na transformação do Estado natural para o Estado civil, legitima-se o poder absoluto do rei, uma vez que o segundo, o Estado civil, monta-se a partir do indivíduo, que cede seus direitos em troca da proteção contra a violência e o caos do primeiro. Gente, o que a letra C está falando é o pensamento de Thomas Hobbes. Lembram do Leviatã? Onde o homem deve abrir mão da liberdade em troca de segurança, de proteção, porque o homem é o lobo do homem, a sociedade é a guerra de todos contra todos, certo? Então, a letra C está muito interessante, mas não falando de Maquiavel, falando de Hobbes. Letra B. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Lembram que quem falava isso era a teoria do direito divino, lá do Jean Baudin e do Jacques Bossuet? Então, a letra B está totalmente fora daquilo que é Maquiavel. Está falando uma coisa de outro pensador. Letra E. Há três espécies de governo: o republicano, o monárquico e o despótico. Pessoal, o que está sendo falado aí é o pensamento do Montesquieu, que era um pensador iluminista, né? Então, a única alternativa que diz respeito corretamente ao pensamento de Maquiavel é a letra A. E dava para vocês captarem isso
vendo aí que o rei, ele faz tratados, onde principalmente coloca isso aqui, olha, ó, o Estado, né, o rei, chefe do Estado, não devem hesitar em trair a sua palavra. Entendeu? Então não é um rei ético, não é um rei moral. Ele não tem que ser isso para Maquiavel. Ele tem que garantir a sobrevida do Estado dele. Certinho? Bom, gostaria de fazer também a questão 8 com vocês. Olha só. Fala assim a questão, um textinho, né? Herdar uma nação dividida pelos conflitos religiosos, sociais e externos. Seu reinado submeteu a nobreza, recolhendo-a ao seu grandioso palácio, onde se desenvolveram paralelamente o barroco e o classicismo. Pessoal, um rei famoso por ter construído um palácio grandioso, vocês já sabem quem é. O fragmento do texto se relaciona a quem? Então vamos lá. Um rei famoso pela construção de um grandioso palácio. Ao despotismo esclarecido da czarina Catarina, a Grande, da Rússia, nós não estudamos muito Rússia ainda, né, pessoal? Vamos falar muito da Rússia, lá na Revolução Russa, né? Ela não é famosa por um grande palácio. Ao absolutismo monárquico do rei francês Luís XIV. Lembram que Luís XIV é famoso por um grande palácio? O Palácio de Versalhes? Então, com isso, a gente respondeu, né? Essa questão número 8 nem carece da gente ler todas as alternativas, porque ela é muito direta. Um rei famoso por um palácio. Luís XIV, Palácio de Versalhes, ele é o famoso Rei Sol, não é isso? Galera, a número 9, vamos fazer ela também, ela coloca assim, ó, como características gerais dos estados modernos, que se organizavam na Europa Ocidental, no período que vai do século XV ao século XVIII, pode-se mencionar, entre outros, a. Então, ó, qual dessas afirmações aí, da letra A até a letra E, corresponde a uma característica dos estados modernos? Letra A. Consolidação da burguesia industrial. Gente, a gente pode parar de ler por aí, porque a burguesia industrial ela só vai se consolidar com a Revolução Industrial. Né? E isso vai entrar, vai ser no final do século XVIII para o XIX. E não, como a questão está pedindo, do século XV ao XVIII. Certinho? Então, paremos de ler a letra A. Letra B. A centralização e unificação administrativa, teve isso na época do absolutismo, né, gente? Centralização e unificação política, administrativa, bem como o desenvolvimento do mercantilismo. Não está muito interessante isso? Tá? O que está falando na B está perfeito. Letra C. Confirmação das obrigações feudais. Acabou o feudalismo, né, gente? Letra D. Superação das relações feudais. Ok. E não intervenção na economia. Aí está errado. Lembra que o mercantilismo, que era a política econômica do absolutismo, do Estado moderno, interferia, controlava a economia? Então tinha intervenção. Letra E. Consolidação do localismo político? Não, pessoal. A política ela deixou de ser local, feita nos reinos ali, como era na Idade Média, e ela passou a ser feita a nível nacional. Ok? Então, seria a nossa letra B de bola a resposta correta. Beleza? Bom, vamos fazer uma outra questão bacana que eu separei para vocês aqui embaixo, que é essa número 12 aqui, ó. A número 12, ela é muito interessante, que ela relaciona um poema com a nossa questão. E coloca assim, então, ó. Lembram de Manuel Bandeira? Lá no poema Vou-me embora para Pazárgada? Então, ó, vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Pessoal, esse poema coloca que se você é amigo do rei, é bom, você tem tudo. Não é? Agora, se você é inimigo do rei, cuidado. Isso apenas num contexto em que o rei manda em tudo e em todos. Certo? Então vamos lá.
A número 12 coloca assim, ó, o reino imaginário de Pasárgada e os privilégios dos amigos do rei podem ser comparados à situação da nobreza europeia com a ação das monarquias nacionais modernas. A razão fundamental do apoio que esta nobreza forneceu ao rei no intuito de manter-se liga do mesmo, conservando inúmeras regalias, pode ser explicada por quê. Então, assim, o que no contexto de formação dos Estados Nacionais modernos explica o fato da nobreza tentar ser amiga do rei. Letra A. Composição de um corpo burocrático que absorve a nobreza. Tudo bem. Todo esse segmento autônomo, gente, nenhum segmento era autônomo dentro da política absolutista. Tudo dependia do controle do rei. Então, a palavra autônomo torna a letra A errada. Certinho? Letra B. Subordinação dos negócios da burguesia emergente aos interesses da nobreza fundiária. Gente, uma coisa são os negócios da burguesia. Outra coisa, os interesses da nobreza. Não se misturavam. Eram grupos sociais separados. Então, elimina B. Letra C. Manutenção de forças militares locais. Locais não, pessoal. Nacionais. As guardas nacionais começam a surgir na Europa, ao passo em que os exércitos, as milícias locais, típicas dos senhores feudais, acabaram. Certinho? Letra B. Repressão que as monarquias empreendiam às revoltas camponesas. Ok. Restabelecendo a ordem no meio rural em proveito da aristocracia agrária. Ok. Não é? Esse momento em que a nobreza se aproxima do rei é o momento em que ela vai ganhar o apoio do rei para acalmar um monte de revoltas que aconteciam nos campos da Europa desde os fins da Idade Média, seja pela fome, seja pela peste negra. Então, o que a letra B está dizendo corresponde, não é? Eu vou me aproximar do rei, virar amigo do rei, dar um monte de concessão para o rei, mas ganhando o apoio militar do rei. Letra B. A letra E, então, deve estar errada, né? Ó, completo restabelecimento das relações feudo-vassálicas. Não, gente. Isso era a suzerania e a vassalagem. Isso acontecia na Idade Média. Não vai voltar a acontecer durante a Idade Moderna. Beleza? Bom, então, pessoal, fizemos aí algumas questões também de Idade Moderna, certinho? De absolutismo e de mercantilismo. E a gente vai ficando por aqui. Vocês vão ter acesso a essa lista para poder fazer todas e a gente continuar tirando dúvidas aí. Beleza? Grande abraço aí, pessoal. Até a próxima.